Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre a Europa no século XIX, mais precisamente sobre a Europa entre 1815 e 1870. A gente pode subdividir esses 55 anos aproximadamente da história da Europa em dois grandes momentos: a Era Napoleônica e a Era do Nacionalismo. Vamos falar desses dois momentos. Aqui, como introdução, vamos relembrar primeiro como a gente costuma abordar a história da Europa e as fases da história da Europa no século XIX ou no século XX. Nesse caso, mais no século XIX. É muito comum vocês encontrarem uma expressão criada pelos historiadores, que é a expressão longo século XIX, longo século XIX europeu. O período que começou simbolicamente com a Revolução Francesa, em 1789, e só se encerrou em 1914 com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, reparem, é um século XIX histórico maior do que o século XIX cronológico tradicional. O século XIX cronológico começou em 1801 e terminou em 1900. O século XIX histórico ele foi maior. Ele começou com a Revolução Francesa e terminou com a Primeira Guerra Mundial. Foi uma fase, um século histórico, marcado na história da Europa pela modernização capitalista, pela formação de uma sociedade industrial, urbana, com uma cultura secular, com um estado de soberania popular, ou então que afirma representar a vontade da nação e do povo, mas seguindo um modelo capitalista, como economia de mercado, propriedade privada do capital, relações sociais marcadas pelo trabalho do proletariado, do trabalhador livre assalariado, contratado pelo capitalista, contratado pelo empresário. É um longo século XIX marcado pela modernização capitalista, mas que nasceu sob o impacto da chamada dupla revolução. Uma revolução que foi econômica e tecnológica e foi também política e social. A revolução econômica e tecnológica foi a Revolução Industrial Britânica. E a revolução política e social foi a Revolução Francesa. As duas ocorreram praticamente de forma simultânea. A Revolução Industrial Britânica, criando as bases econômicas da modernidade, e a Revolução Francesa, criando as bases políticas da modernidade, pelo menos no contexto europeu. Esse longo século XIX foi marcado pela hegemonia britânica na economia mundial, na economia global. Nessa época, a Europa perdeu seus impérios na América, foi uma época da descolonização da América. Por outro lado, a Europa ampliou os seus impérios coloniais na África e na Ásia. Então foi um século marcado pelo imperialismo europeu no continente africano, no continente asiático. A gente pode dividir o longo século XIX em três grandes fases, tendo em mente a história da Europa. A primeira fase é a Era das Revoluções, começa com a Revolução Francesa e vai até meados do século XIX. A segunda fase é a Era do Nacionalismo, aí pega 2 décadas aproximadamente, a década de 1850 e a década de 1860. E a última fase é a Era do Imperialismo. A Era das Revoluções é a época das revoluções burguesas, como se costumam classificar as revoluções, sobretudo em termos de vestibular. Revoluções que foram liberais, foram democráticas, foram nacionalistas. Começou com a Revolução Francesa, continua com a Era Napoleônica, aí entra na Era pós-napoleônica que a gente vai comentar. Num primeiro momento, a Era pós-napoleônica foi marcada pela restauração ou tentativa de restauração daquela ordem tradicional anterior à Revolução Francesa, mas só que logo em seguida o período foi marcado por uma nova onda de revoluções. Foi nessa era das revoluções que ocorreu a primeira revolução industrial. Ela começou na Grã-Bretanha, mas nesse período ela se espalha por outros países da Europa. E foi nessa época que se consolidou o capitalismo na Europa Ocidental. O período seguinte, a Era do Nacionalismo, pode ser considerado uma espécie de transição da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial.
Foi um período marcado pelas décadas sangrentas, quer dizer, por guerras envolvendo a unificação nacional. Foi o caso da unificação da Itália, o caso da unificação da Alemanha. E o último período, a era do imperialismo, foi quando começou de fato a segunda revolução industrial. O imperialismo europeu foi intensificado na Ásia e na África, e a tensão entre as grandes potências da Europa foi crescendo, culminando com a Primeira Guerra Mundial. Mas para nós, o que vai interessar é aqui, ó, essa era pós-napoleônica, de 1815 a 1850, dentro da era das revoluções, e a era do nacionalismo. É o que a gente vai ver nessa aula. Ok? Então, dá uma olhada aqui, ó, na era pós-napoleônica. Primeiro vamos lembrar a situação da França e da Europa em 1815. Na verdade, 1814 e 1815. Foi o período em que ocorreu o colapso do Império Francês na Europa. A França foi derrotada nas guerras napoleônicas pela Grã-Bretanha, pela Rússia, pela Prússia, pela Áustria. A monarquia de Napoleão Bonaparte, o Império de Napoleão, caiu. Ele foi preso. E a monarquia da dinastia Bourbon, aquela família real francesa derrubada pela Revolução, foi restaurada. E o irmão do Luís XVI foi aquele monarca derrubado na Revolução Francesa e decapitado, né, guilhotinado. O irmão dele, Luís XVIII, assumiu o trono da França. A queda do Império Francês, o fracasso do Império Francês na Europa, encerrou a hegemonia da França e acabou com o império territorial que Napoleão havia construído no continente europeu. Quais são então os aspectos gerais desse período pós-napoleônico? Bom, primeira coisa, ele foi a fase final da Era das Revoluções. Como a gente viu no outro slide, as revoluções continuaram nessa época, elas se encerram aí por volta de 1850. Foi a época da consolidação da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, né, apelidada de Fábrica do Mundo. Foi a época da difusão da primeira Revolução Industrial no Ocidente, na Bélgica, França, Estados Unidos, Alemanha, Itália. E foi a época da continuação dos movimentos revolucionários. Na América Latina, em especial, com a independência, né, das colônias da Espanha, com a nossa independência, se estende até 1825, e na Europa, que é o que vai nos interessar, com as revoluções liberais, democráticas, nacionalistas e o início do movimento socialista. E por falar em revolução socialista ou revoluções liberais nacionalistas, é bom a gente lembrar os elementos básicos das doutrinas políticas modernas que ficam cristalizadas exatamente nessa época. É nessa época que se define claramente o que é um movimento, uma ideologia conservadora, liberal, democrática, nacionalista, socialista. Então vamos pegar a primeira delas, o conservadorismo, que nasceu como resposta, como uma reação contra a Revolução Francesa. Os conservadores, a gente está falando dos conservadores nesse momento aí, século XIX na Europa. Os conservadores vão defender uma monarquia forte, os valores religiosos, a ordem tradicional aristocrática. Nessa altura do campeonato, o conservador típico reconhecia que não dava mais para voltar ao antigo absolutismo. Eles vão aceitar uma constituição, um regime constitucional, porém com um rei forte e independente do parlamento. O conservadorismo virou a principal ideologia da nobreza e do clero. O liberalismo, que foi a ideologia marcante desse período em termos de revolução, e, né, que marcou a Revolução Francesa, é a ideologia que vai defender a existência de direitos naturais do indivíduo, direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade. Vão defender um regime constitucional e laico que defenda esses direitos. Vão defender um Estado dividido em 3 poderes equilibrados: um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário. Vão defender a noção de cidadania, de indivíduos com direitos e deveres políticos, a isonomia jurídica, todos são iguais diante da lei, sobretudo no aspecto da justiça, e vão defender o ideal da meritocracia. A ascensão social vai acontecer, mas de acordo com os méritos do indivíduo, do seu esforço individual. Vão defender um regime de tolerância ideológica, assegurando a liberdade de pensamento, de expressão, de opinião, a imprensa livre. Defendem a não intervenção do Estado na economia, defendem o livre comércio, portanto vão defender a liberdade econômica. Na época, porém, os liberais defendiam o voto censitário, o voto baseado na renda, o voto censitário masculino, diga-se de passagem, né? Baseado na renda. E, consequentemente, vão defender regimes oligárquicos e não regimes democráticos, né?
Por isso que os seus críticos chamaram o liberalismo de doutrina burguesa, por defender uma sociedade na prática baseada no capitalismo e beneficiando os ricos no capitalismo, que são os únicos que poderiam votar de acordo com o voto censitário. Nessa época, realmente havia uma diferença entre ser liberal e ser democrata. Os democratas, na verdade, vão aceitar a maior parte dos ideais liberais. Um regime constitucional, liberdade de expressão, divisão do Estado em poderes, direito à vida, propriedade, à liberdade. Porém, eles vão enfatizar a soberania popular, afirmando que o Estado representa o povo. Logo, deve existir um sufrágio universal. É verdade que, na época, o democrata típico defendia o sufrágio universal masculino, mas em relação ao liberal ele era considerado mais radical. Além disso, ele vai defender medidas, ou melhor, a democracia, os defensores da democracia vão defender medidas de proteção aos trabalhadores, de proteção aos pobres. Na época, os defensores da democracia eram considerados jacobinos, eram chamados jacobinistas, né, jacobinos, ou então de radicais. A terceira grande ideologia é o nacionalismo, que a gente pode desdobrar em dois tipos básicos. Primeiro, o nacionalismo entendido como a defesa da independência de um povo, de uma nação que é dominado por outro povo. Por exemplo, nessa época na Europa, os poloneses lutando pela sua independência contra o domínio da Rússia. E o outro aspecto do nacionalismo vai ser a defesa da unificação nacional de um povo dividido politicamente em vários países. O mesmo povo que está dividido tem que ser unificado, unido. Por exemplo, nessa época, vai ser o nacionalismo italiano ou o nacionalismo alemão, defendendo a unificação nacional da Itália, defendendo a unidade nacional, a unificação nacional da Alemanha. E, por fim, foi nessa época que surgiu o movimento socialista, defendendo a criação de uma nova sociedade onde os trabalhadores teriam poder econômico e político, onde as riquezas seriam um patrimônio coletivo dos trabalhadores, uma economia coletivista, e, portanto, não existiriam diferenças sociais, haveria uma igualdade social, uma sociedade mais igualitária ou igualitária. Essa nova sociedade, dependendo do pensador, foi chamada de socialismo, o mesmo nome da doutrina, ou socialismo entendido como sociedade socialista, ou então chamada de comunismo, a sociedade comunista. Na verdade, pessoal, eram diversas correntes defendendo o socialismo, mas defendendo assim, com intensidades, né, com projetos bem diferenciados. Alguns queriam abolir totalmente a propriedade privada, outros não, achavam que deveria ter propriedade privada, mas uma parte da economia controlada pelo Estado, defendia mais a pequena propriedade. A gente vai ter, na verdade, uma diversidade muito grande no pensamento socialista nesse momento em que ele estava nascendo. Né? Então a gente vai ter correntes socialistas ou comunistas reformistas, revolucionárias, democráticas, autoritárias, utópicas, científicas. Né? Mas o fato é que, nessa época, o pensamento socialista e o movimento socialista cresciam, mas o socialismo ainda não era a principal ideologia revolucionária desse período. Ok? Eu vou parar esse slide agora e continuo no próximo slide para não ficar muito longo. Já volto. Tchau, tchau.